Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam. Nós estamos trabalhando juntos o livro Desafios da Educação do Espírito de Camilo, sob orientação do médium Raul Teixeira, e ele vai trazendo perguntas e respostas sobre educação. Nessa quarta parte, nós estamos trabalhando educação e gestação. E hoje nós vamos trabalhar a questão de número 43. Durante a encarnação, o espírito mantém-se consciente por quanto tempo? Esse tempo seria variável de encarnante para encarnante? Porque veja, quando a gente fala na reencarnação, a ligação do espírito no óvulo fecundado, ela vai acontecer durante ou após o envolvimento sexual, durante muitas vezes o sono, ou se eles têm um envolvimento sexual e vão sair para alguma tarefa, mas a espiritualidade, vendo que o espermatozoide demora horas para chegar no óvulo, demora horas para correr aqueles pequenos centímetros, eu não sei se são 8 centímetros, 10 centímetros, a distância que ele corre até as trompas de Falópio para encontrar o óvulo. Quando o espermatozoide chega no óvulo, faz o processo de entrada, ou seja, o movimento de fecundação e vira o ovo, ele se conduz para o útero. E ali na parede interna do útero acontece a chamada nidação. O que é a nidação? É o processo de fixação do óvulo fecundado, ou seja, do ovo, naquelas paredes engrossadas pelo endométrio, nas paredes internas. Quando a mulher tem a menstruação, é uma limpeza do útero, descendo essas camadas vascularizadas do endométrio, e isso acontece mês a mês. Quando vem a fecundação, o engrossamento da parede interna do útero, que é essa camada do endométrio, facilita o processo de nidação. O óvulo fecundado, ou seja, o ovo, ele chega na parede, fixa, e esse processo de fixação começa a acontecer a multiplicação celular com segurança, para que haja o desenvolvimento do bebê. Mas no encontro do espermatozoide com o óvulo, neste encontro, nós temos também um encontro do espírito com o óvulo fecundado. E aí vem o trabalho dos orientadores espirituais, como vocês vão ver no capítulo 13 do livro Missionários da Luz. E eu vou trazer um trechinho deste capítulo para nós entendermos. Mas no capítulo 13, eu gostaria que depois vocês se atentassem para o capítulo. É um capítulo muito cheio de informações, quando o André Luiz vai explicar para nós a reencarnação do Segismundo. E nessa reencarnação do Segismundo, ele vai explicar esse mecanismo fisiológico do encontro das duas células, mas ele vai trazer outras informações, e uma delas nós vamos colocar aqui para vocês na resposta dessa pergunta. Ou seja, depois do espermatozoide, ele chegar até o óvulo, na trompa de Falópio, caminhar até o útero, assumir o processo de fixação, ou seja, o processo de nidação. Quando eles se encontram, começa a multiplicação celular. Quando esses dois encontram aqui, a espiritualidade faz a ligação do espírito, e esse processo começa a multiplicação. Ali o novo ser já está como vivente no ventre materno. Mas o tempo deles, e aí vem a pergunta: durante a encarnação, o espírito mantém-se consciente por quanto tempo? O tempo deles de consciência, enquanto estão ali no ventre, eles têm acesso que eles estão reencarnando? Eles já começam um processo de aprendizado no plano espiritual? Ou de revisão daquilo que terá que fazer? Como que isso ocorre? E aí ele diz assim: esse tempo, ele é variável de encarnante para encarnante? Olha a resposta que a espiritualidade traz para nós.
estando cada espírito num nível próprio de progresso alcançado, porque todos nós temos progresso diferente, conquistado de outras eras. Cada um está no seu nível. Estamos todos na Terra com diferentes graus, mas nada angelical, gente. Entre nós existem lá perfis diferentes, mas olha, ninguém entre nós aqui, ninguém como símbolo de angelitude no nosso movimento, no nosso dia a dia, e nesse mesmo movimento, ninguém com símbolo de perversidade. Aqueles que são angelizados, que estão angelicais, encarnados, já estão envolvidos com as grandes missões. Aqueles que são perversos já estão envolvidos com as grandes atrocidades. Entre nós, graus diferentes, isso vai demandar também um tempo diferente, um nível próprio de progresso alcançado. Não há um tempo, então, estabelecido, porque cada um diferente no seu processo de construção anterior. Para a manutenção da consciência, antes de mergulhar no profundo sono da reencarnação. Então, existe um mecanismo de inconsciência? Existe. Mas antes desse mergulho no sono da reencarnação de forma efetiva, no sono da reencarnação, existe um tempo de consciência. E aí vamos pegar um exemplo, só para vocês entenderem quando a gente fala de um perfil angelical. Francisco de Assis, quando a mãe dele estava grávida, ele fez a ligação do espírito no óvulo fecundado, aconteceu o processo de nidação no ventre materno, naquela que seria a sua mãe biológica, e durante os primeiros 6 meses, ele vinha, visitava o lar, via como que estava o desenvolvimento do seu futuro corpo, e aí ele viu, depois ele ia para outras regiões fazer as suas tarefas. Passava um tempo, ele vinha, via o que estava acontecendo, via o desenvolvimento, acompanhava a sua mãe, acompanhava o seu pai, depois ele voltava para as tarefas. Ele fez isso durante os 6 primeiros meses. Depois disso, faltando 3 meses para ele chegar efetivamente na Terra, e aí eu estou dizendo para o parto, ele hiberna no corpo. Isso está no livro Francisco de Assis. Miramês traz essas informações para nós. O espírito de Miramês, na psicografia de João Nunes Maia, traz essas informações para nós, mas veja bem, eu estou falando da lucidez de Francisco de Assis. Então, muito possivelmente, a nossa hibernação, pelo nosso quadro evolutivo, quando aconteceu o encontro celular, a gente veio logo quase que de imediato. Os futuros reencarnantes atualmente, as futuras mamães, muito provavelmente, aqueles espíritos que estão vindo do ventre delas, também podem ter feito essa hibernação no óvulo fecundado desde o início. Mas nós não sabemos o que é o início. Nas primeiras horas? Nos primeiros 15 dias? No primeiro mês? Mas um espírito no perfil angelical com muitas tarefas do outro lado, esse perfil ele é diferenciado no momento da consciência e da hibernação. Ok? E aí ele traz para nós uma outra informação, quando ele diz assim: entretanto, pelas condições evolutivas gerais dos espíritos vinculados na Terra, que é de provas e expiações, bem se pode inferir que esse estado de lucidez mais dilatado, esse exemplo que eu acabei de dizer para vocês sobre Francisco de Assis, não se constitui regra, muito pelo contrário, é uma exceção. Entenderam? Então, é uma exceção. Mas por que no nosso caso, o processo o espírito tem que ficar ali 9 meses no ventre materno, fazendo aquele movimento de recrudescimento, como coloca para nós no livro Missionários da Luz, que eu quero trazer um trechinho para vocês? Mas por que esse processo ele é tão demorado?
a gravidez extremamente longa do ser humano, 9 meses em média, né? É para ultrapassar qualquer limite de ansiedade. A mulher que engravida e tem pressa dele nascer, ela vai esperar. O pai que está emocionalmente grávido, está com pressa de ver o bebê, ele vai ter que esperar. Por quê? Porque são no mínimo. E se ficar ansioso? Demora. Se tiver pressa, demora. 9 meses, é a média. Às vezes nasce com 7, às vezes nasce com 6, nasce. E aí começa aqueles cuidados, principalmente porque o último órgão na formação do bebê, para a vida, quando chegar aqui no corpo físico, é o pulmão. Então, se ele nasce de 6, 7 meses, a primeira coisa é dar oxigênio para ele, para facilitar a formação do bebê, que agora já não acontece vindo da corrente sanguínea. É a formação que vai vir através do amparo médico, através da incubadora. E o pulmãozinho dele vai sendo desenvolvido ali, com aquele oxigênio puro que ele está recebendo, com as medicações. Por quê? Porque a ansiedade do bebê para chegar na Terra ou dos pais devem ter apressado essa chegada. Tá claro? Claro que isso não é uma regra geral. Senão fica parecendo que todo ansioso tem filho prematuro. Não estou dizendo isso, ok? É apenas uma observação. Tudo bem? Vamos lá. Olha, aí a gente fala do tempo da gravidez. Olha que interessante. O que acontece numa gravidez? 9 meses, colocando a média, 9 meses. Ou seja, 38 semanas, 39, 40 semanas. Média, 9 meses, 40 semanas uma mulher grávida. Nesse movimento, gente, o espírito, ele está passando rapidamente pelo seu processo evolutivo. Olha desde quando? Eu estou colocando agora no finalzinho do capítulo 13, que é este capítulo intitulado Reencarnação, do livro Missionários da Luz. Vou pegar esse trechinho para nós entendermos. Uma conversa de André Luiz com o espírito de Alexandre, que é o orientador de André Luiz na obra. Ele coloca assim: não se esqueça, André, de que a reencarnação significa recomeço. Reencarnação significa recomeço, ou seja, já teve um começo lá atrás. Agora é um recomeço. Recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Evolução ou retificação. Lembre-se de que os organismos mais perfeitos da Terra procedem inicialmente da ameba. O mais perfeito da Terra começou da ameba. O que é ameba? Ameba é um protozoário. Um protozoário. Ele é unicelular, uma única célula. Protozoário de uma única célula, e ali começa o desenvolvimento, embora ele seja do reino animal. Protozoário do reino animal com uma única célula. Ou seja, se começa o ser mais evoluído da Terra, ele se inicia a partir do unicelular da ameba. Olha o que ele vai dizendo para nós. Assim, pois, ao regressar à esfera mais densa, como acontece com o Segismundo, é indispensável recapitular, atenção para isso aqui, é necessário recapitular todas as experiências vividas no longo drama do aperfeiçoamento, ainda que seja por dias ou horas breves. Gente, isso aqui é muito curioso. Ele passa pelo estágio desde lá de trás até o momento atual. Ainda que seja por dias ou horas breves. Eu vou pegar um exemplo para ficar claro o nosso entendimento aqui. Aqueles que estão me ouvindo, se vocês pararem para refletir, vocês vão lembrar, por exemplo, da escola que vocês estudaram. Eu vou pegar o chamado primário. Hoje, as novas gerações têm como o ensino fundamental. Nós temos o jardim, o chamado pré-primário.
Muitos lembram do pré-primário. Às vezes lembra do uniforme. Às vezes lembra da merendeira, de sair de casa com a merendeira. Às vezes lembra de estar sendo levado com a mãe de mão dada. Tem gente que tem lembrança de 2 anos ou de 3 anos. Mas são lembranças absolutamente aceleradas. Elas são muito rápidas. Você pode lembrar, vou pegar então a escola do primário. Você lembra do seu primeiro ano primário. Você lembra que você estava numa sala, vou pegar na escola pública. Você estava numa sala com 30 coleguinhas. Se você estava numa escola privada, talvez também com 30 ou 25 ou 23. Ou na escola lá com 33, você vai lembrar do nome de uma professora. Você vai lembrar de 1, 2, 3 coleguinhas. E se você lembrar, eu vou fazer uma proposta para vocês. Tentem lembrar o nome de 5 coleguinhas da primeira série do primário. E até alguns que passaram pelo fundamental, porque eu já estou falando de uma educação de 20 anos atrás, aproximadamente. 20, 25. Nós viemos do primário com uma educação de mais de 40, 50, 60 anos atrás. Se a gente conseguir lembrar o nome de 5 coleguinhas e de todo o primário, do primeira à 4ª série, o nome das 4, 5, 6 professoras, se nós lembrarmos disso tudo, já é mérito. Mas a chance de lembrarmos ela é pequena, mas a gente consegue passar o pensamento por essa fase, passar o pensamento. Você passa o pensamento pela escola, pelo pátio, pela sala de aula, pela professora que um dia te beliscou. Lembram disso? Que naquela época beliscava. Naquela época batia a régua na mesa. Naquela época dava reguada no seu ombro. Naquela época você tinha que sair e ficar sentado ou ajoelhado em cima do milho, os baguinhos de milho, que ele ficava um montinho ali em cima, dependendo do que você fizesse na sala de aula. Você chamava o aluno e você sentava lá olhando para a parede, sentado no baguinho do milho. Lembram disso? Muitos passaram por isso. Às vezes aquela professora, você lembra o nome dela, que ela te incomodava tanto que você lembra o nome dela, que é a peste. Tá certo? Você lembra o nome de pessoas que foram bacanas. Mas você lembrar 5 garotos, colegas da sua sala de aula, provavelmente você não vai lembrar. Mas você consegue passar o pensamento na sala de aula, passar o pensamento naquelas aulas, passar o pensamento no pátio, num futebol, numa queimada. Você consegue passar o pensamento rapidamente. E aqui o que ele fala para nós? No espírito em desenvolvimento, vindo do unicelular, do protozoário, da ameba. Olha só, assim pois, ao regressar à esfera mais densa, ao reencarnar, como acontece com o Segismundo, é indispensável recapitular todas as experiências vividas no longo drama do nosso aperfeiçoamento. Assim que seja por dias ou horas breves. E aqui, olha esse trechinho. Repetindo em curso rápido as etapas vencidas ou as lições adquiridas. Então, muitos milhões de informações que nós aprendemos desde lá de trás, elas vão passando rapidamente no nosso pensamento, elas vão passando rapidamente na nossa construção fisiológica, elas vão passando aceleradamente, recapitulando essas informações. Da mesma forma que eu falei para vocês, lembrem do primário, nós podemos falar, lembre da infância na sua rua, que as crianças, como nós saíamos na rua para brincar, ficávamos até 8, 9, 10 da noite. Hoje a gente não deixa os nossos filhos. Então, muitos de nós passamos rapidamente por esse processo. E aí ele, olha só, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Quando fala estacionando na posição em que devemos prosseguir com o aprendizado, aqui vem uma situação mais fácil para nós entendermos, por exemplo, uma deficiência física. Porque se eu estou fazendo esse processo rápido, desde o protozoário, desde o reino animal,
Eu já passei pelo mineral e vegetal. Essa fase já está absolutamente vencida. Aí eu venho naquela parte desenvolvendo tudo e eu paro num trecho que eu agredi, por exemplo, a sociedade e muitas vezes eu me agredi. Então, ele coloca como repetindo em curso rápido etapas vencidas ou lições adquiridas, estacionando na posição em que devemos prosseguir no aprendizado. Eu, por exemplo, num passado, eu estava envolvido em situações criminógenas, aonde eu usei demasiadamente a lança, em outras épocas eu usei a espada, e assim eu fazia o exercício criminógeno de ceifar vidas de outras pessoas. Ao fazer esse exercício de ceifar vidas, eu paro nessa fase. Por quê? Porque aí, agora, com a necessidade de correção, eu venho, muitas vezes, com a debilidade no braço direito. E aí, ao construir a forma mental, fazendo as revisões, ao construir a forma perispiritual a partir dessa mente que está atuando, eu automaticamente, com toda a lucidez que eu recebi nas aulas antes do processo de formação fisiológica, recebendo o meu mapa reencarnatório, como ele coloca para nós aqui no capítulo anterior, no capítulo 12 desse livro, a gente já constrói uma deficiência biológica. E aí eu vou nascer com uma pequena deficiência física. Por quê? Porque ali é um estágio que eu estaciono, aonde eu tenho que refazer o aprendizado. Entenderam? E aí vem uma gravidez de 9 meses. É isso aí. Com esse objetivo. E aí ele continua. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão o processo fetal da criança reencarnante, os sinais da era aquática. Olha o que a gente estava colocando. Começou uma célula. Logo depois da forma microscópica da ameba, surgirão no processo fetal os sinais da era aquática da nossa evolução. E assim sucessivamente, todos os períodos de transição ou estações do progresso que a criatura já venceu na jornada incessante do aperfeiçoamento, dentro do qual nos encontramos agora na condição de humanidade. Então nós vamos fazendo esse processo, o exemplo que a gente estava dando aqui, até chegarmos na condição atual. Ou seja, cada um vai demorar um tempo no processo de consciência, mas todos nós teremos esse tempo na formação da humanidade. Ok? É isso aí que nós tínhamos para trazer. Se puderem, principalmente as mamães, as que estão grávidas, as que engravidarão, aqueles que já engravidaram, que estão com seus bebês, com as crianças, leiam capítulo 13 do livro Missionários da Luz, capítulo intitulado Reencarnação. Ele dá para a gente uma lucidez ainda mais nesse desenvolvimento do sentimento de afeição em relação ao reencarnante e gratidão a Deus pela possibilidade de sermos instrumentos fiéis desta seara. Eu vou agradecer vocês, tomara que esteja valendo as nossas reflexões. Até breve, se Deus quiser. Um abraço a todos.